segredo para vocês aqui que assistem o meu canal que eu gosto de romance de época. Sim, eu gosto de muitas autoras. E teve autoras que fizeram sim uma série de livros que eu amei e outros que eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque assim, os livros começam muito bem, porque eles trazem personagens que ao longo, né, de cada livro vai contando um pouco sobre eles e acabam sendo muito desgastante, né? Porque às vezes o personagem tá ótimo num livro de outro e no livro próprio dele é uma decepção. Você não consegue reconhecer aquele personagem. Só que eu conheci uma autora, gente, que me surpreendeu. Eu já estou, acho que no quarto livro dela, já contei aqui no canal para vocês sobre estes livros. E, gente, ela tem me surpreendido. E cada livro é que tem um personagem secundário. E aí, quando chega no livro dele, você começa a realmente a ver esse personagem e entender muitas das facetas deles nos outros livros. Então, assim, gente, e com muito, muito, muito orgulho, sério, de ter lido esse conto que eu quero contar para vocês. E hoje o vídeo vai falar sobre um personagem que, sinceramente, é um dos que eu também gostei, porque não tem como eu falar que eu gostei mais de um ou do outro, porque essa autora realmente ela sabe contar uma história. E hoje eu vou falar sobre o livro 1,5, que é um conto, O Passado da Senhora Lídia, que é da autora Courtney Milan, da série Os Excêntricos. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje, assim, como eu falei pra vocês, eu vou contar sobre o conto O Passado da Senhora Lídia. É um conto que me surpreendeu. E pra você que não lembra, nossa, tem vídeo aqui no canal que eu conto muito sobre cada livro que eu li dela, mas vamos fazer um resumo pra você entender. Bom, o primeiro livro dela que eu li, que é o Segredo da Duquesa. Bom, o Segredo da Duquesa, ele vai falar sobre dois personagens maravilhosos, que é o Robert, ele é um duque, que ele, assim, não está muito bem com o pai, ele quer ser muito diferente do pai. As ações dele, sim, mostram que ele se importa com as pessoas diferente do que o pai dele fazia, né? E ele acaba conhecendo a Minerva. A Minerva é aquela menina que parece tímida, mas não, ela guarda, assim, um segredo do passado dela. Então ela tenta, de todas as formas, não ficar próxima do Robert. E assim, o Robert ele tá num grupo, né, de amigos de escola e também amigos de infância, e eles mesmos se chamam de Os Excêntricos, por isso que o nome da série é Os Excêntricos. E o primeiro é o Robert, ele é filho de um duque, ele acaba sendo, claro, um duque, e ele tem um passado de não ter aquela afinidade com o pai, a mãe também não acredita no amor por causa do pai, então ele foi criado naquela maneira que ele quer amor, ele quer amar, ele é o nosso mocinho, gente. E a Minerva, ela não acredita muito nisso não, ela fala, tá uma coisa errada aí, porque ele quer tanto amor. E aí você vai descobrindo, né, essa carência do Robert, esses medos da Minerva. Então é um livro que eu gostei muito, a autora ela aborda esses sentimentos, ela aborda esses traumas, as coisas que aconteceram. E ela fala de uma sociedade que realmente a mulher era privada de muita coisa, né? E aí você tem o livro 0,5, que é um conto, que é o caso da governanta. E aí você conhece os pais do Oliver. O Oliver, ele é amigo do Robert, né? O Robert conhecido na escola. O Robert acha que ele tem alguma coisa que ele tá escondendo, algum segredo dele. Só que o Oliver não tá nem aí, conta pra ele o segredo. Isso que eu gosto da autora, ela não deixa, tipo assim, vamos só contar o segredo no final. Não, ele já revela pro Robert, né? A história dele, mas você sabe realmente da história dele quando está no livro 0,5, que é o caso da governanta. Como os pais do Oliver eles se conheceram, como eles se juntaram, né, e tudo, e da criação do Oliver, né, e também com suas irmãs e tudo mais. Então, a história é muito boa, é um conto que eu queria que tivesse muito mais. A autora, ela sabe contar realmente uma história, então você fica muito ansioso para não terminar. Você quer muito mais coisas, né? Então, assim, foi um conto que eu gostei. Ele é muito rapidinho. Normalmente os contos dela são 100 páginas, cento e poucas páginas. E foi muito, muito bom mesmo ver um pouco sobre a família do Oliver. E aí nós temos o livro 2, que é o Desafio da Herdeira. O Desafio da Herdeira, ele vai contar, assim, a história do Oliver, né? A gente vai conhecer um pouco porque o Oliver, ele
Ele, assim, é uma pessoa mais reservada, ele usa óculos, ele é quieto, ele quer ser um político, ele quer mudar as leis, porque ele viu muita coisa que aconteceu errado na família dele, que ele fala, não, foi muito injusto com os meus pais, então eu quero mudar essas leis. E ele conhece a excêntrica. Pra vocês verem, o Oliver, ele não é tão excêntrico assim, né, mais reservado. Mas aí ele conhece a senhorita Jane, né, que eu já contei aqui no canal. A Jane, ela usa vestidos espalhafatosos, ela fala, ela não tá nem aí, mas claro, né, ela tem um segredo, né? Quem não tem um segredo, né, nessas histórias? E ela tem, por isso que ela age desse jeito e o Oliver se apaixona por ela. E tem vídeo aqui no canal para vocês verem. Só que aí, entre o livro 1 e o livro 2, nós temos o passado da senhora Lídia, que é o que eu vou contar aqui para vocês no canal. E eu espero que vocês gostem. Como eu falei pra vocês, a autora, ela não deixa pontas soltas. Ela não deixa, assim, um personagem que apareceu em um livro e você ficar, quem é esse personagem? Sabe que eu conheço? Bom, no primeiro livro, como eu contei pra vocês, que é O Segredo da Duquesa, a gente tem a Minerva. A Minerva tem uma melhor amiga. A melhor amiga dela é muito alegre, muito divertida, mas você só sabe dela de um momento que elas estão conversando lá e aí depois ela não aparece tanto assim. Aparece mais conversando com ela, mas bem pouco. Mas aí você conhece a história depois dela, quem ela é. A Lídia é uma menina muito alegre, muito entusiasta, muito divertida. A melhor época do ano para Lídia é o Natal, ela fica feliz, ela sempre está sorrindo. E às vezes para, né, uma sociedade, por exemplo, é muito estranho. Uma sociedade, por exemplo, de 1800, então assim, que as mulheres tinham que ser mais reservadas, contidas, que elas não poderiam gargalhar, que elas não poderiam ficar felizes. Ai, tô tão feliz, chegou o Natal. Não, hoje em dia, claro, a gente vê que esse padrão mudou porque mulheres têm sentimentos e muitas vezes esses sentimentos eram guardados. Elas não poderiam falar, não poderiam chorar, elas ficavam tristes. Elas tinham que estar lá, né, apaziguando a situação, feliz com a situação, mas de um modo mais contido. E ela não é assim. Os pais dela sempre foram muito amorosos com ela, então eles sempre estavam lá tentando ajudá-la, conversando, gostando do jeito dela, sempre alegre e divertido. Só que aí entra o nosso personagem, né, protagonista masculino. Jonas trabalha num hospital, numa clínica, eu não lembro muito bem, mas ele é médico, né, formado. Ele sempre quis, né, o pai dele fez de tudo para que ele conseguisse esse sonho dele e ele conseguiu. E ele reconhece a Lídia. E já no primeiro capítulo você sabe mais ou menos por que ele conhece a Lídia. Porque a Lídia estava numa situação muito assim, desesperadora, os pais lá tentando salvar a vida dela, tentando ajudá-la. E o Jonas começa a perceber que a Lídia não morreu, que ele achou que a Lídia tinha morrido e ele não podia fazer nada porque ele não era ainda médico. Ele era um estudante de medicina e o médico que estava lá orientando, né, os pais da Lídia, orientando a Lídia de uma maneira assim muito antiquada, muito antiga, com métodos que ele via que pelo que ele estava estudando, pelo que ele estava tentando ajudar as pessoas, né, nos seus diagnósticos, ele queria muito falar, mas ele não podia porque ele era ainda um estudante, que poder ele tinha, mas ele via que o médico estava agindo de uma maneira muito errada nas suas palavras e nas suas ações. Quando eu digo errada, é que ele estava dando um diagnóstico errado. E a Lídia, ela reconhece ele, ela fica olhando muito tempo para ele, né? E depois de um tempo, quando eles se encontram, ela fala que ela lembra dele. Ela conta depois o segredo dela, porque ela estava lá, o que aconteceu. E o Jonas, ele sempre foi apaixonado por ela. Ele sempre, mesmo reservado, era apaixonado pela Lídia. E ela sempre achou que não, que ele ficava olhando para ela porque ele estava querendo esnobar ela, por ele ser médico e ela uma mulher, e por ela ter esse entusiasmo pela vida. Então, são tabus, são realmente muitos tabus que tinham no passado. Hoje em dia a gente está vendo que é a passos lentos. A gente pensa, poxa, a medicina chegou tão longe, mas a gente não sabe o tanto caminho que ela teve que percorrer, né? Quantos tabus foram quebrados, quantos erros e diagnósticos, quantas pessoas acabaram perdendo a vida por isso, por causa de uma sociedade que às vezes se baseava no diagnóstico através do padrão que tinha essa sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trecho do livro para vocês entenderem como Jonas se sentia. Acompanhar o homem pelas últimas semanas não tinha sido uma completa perda de tempo. Jonas havia aprendido bastante sobre como não ser um médico.
Ele tagarelava terminologias médicas que nenhum paciente entendia, suposições que haviam sido rejeitadas por cientistas nas últimas décadas. Jonas precisou de todo o seu autocontrole, que já não era muito grande, mesmo nas melhores circunstâncias, para ficar de boca fechada. Então, assim, Jonas, ele estava muito à frente do seu tempo, ele estava tentando ajudar os pacientes e estava tentando ser claro com cada paciente, que às vezes ficava com muita vergonha dele para falar um diagnóstico, e ele falava, olha, para você entender isso e isso. E ele era muito claro, muito objetivo, e eu gostei muito, muito mesmo. Por isso que quando o Jonas ele foi ser médico, quando ele conseguiu o diploma dele, ele falou, não vou ser desse jeito, não sei se essa paciente ficou na minha mente, com certeza ela morreu, porque o diagnóstico dela, ele quis seguir um padrão que a sociedade quis dar, e aí ele falou, melhor é a morte para ela, e foi muito pesado, né? E quando ele encontra a Lídia, e a Lídia lembra dele, ela fica com muita raiva, porque ele não defendeu, ele não fez nada, ele ficou quieto lá, parado no canto, mas ele era um estudante, ele não podia fazer nada. Então a Lídia acha que ele odeia ela, né? Então, assim, é uma briga de cão e gato que começa no livro. O tempo todo eles brigando, ele tentando, né, falar palavras bonitas, e ela achando que ele tá debochando dela, porque ele é apaixonado por ela, né? Ele tá se apaixonando por ela muito rápido. Então foi um livro, gente, que eu gostei muito. Eu não quis contar muito porque é um conto. E se eu falar muito, vai revelar segredos, né? Porque Jonas, por exemplo, tem segredos. Eu sei que eu falo que o título é O Passado da Senhora Lídia, mas não é da Senhorita Lídia. Eu não sei porque ficou na minha mente senhora, né? Mas ela era uma jovem solteira, então é Senhorita Lídia. Foi um livro que eu gostei muito. A autora tem me surpreendido muito, sério, em cada livro. E eu, por exemplo, gente, eu já estou no terceiro livro, que é A Conspiração da Condessa. Olha, eu já estou na metade e eu estou gostando muito, 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 porque ele é já do terceiro e do quarto excêntrico do grupo, né? Para vocês, do Robert Oliver. Aqui eu tenho o Sebastian e eu tenho a Violet, que também, eles estão nos outros livros, eles sabe, falam deles um pouquinho, e aí você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisinha ali, e aqui é contado, em cada livro é contado. Então, assim, a autora, ela não deixa, né, pontas soltas. Então eu estou muito curiosa. E aí a gente tem um escândalo da sufragista, que é o livro 4. Eu fiquei sabendo que ela já vai lançar, ou já lançou, o quinto e último livro, e eu tô super, super ansiosa para terminar essa série, porque eu acho que eu não vou terminar desapontada, triste, porque eu sei que ela sabe escrever. Era um conto, então não era para esse vídeo ficar muito, muito longo, mas ele ficou. Mas eu espero que vocês tenham gostado, e gente, por favor, curtam, sigam minha página, vejam aqui os vídeos que eu tenho, que eu falo muito sobre livros porque eu amo ler, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, curtam. Um super beijo e até a próxima. Tchau!